Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Kathleen Costa, falo da cidade de Sorocaba, mas pode me chamar de Cat. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus. Sem Ele, nada disso seria possível. O podcast é um sonho do meu coração e eu tô muito feliz de realizar aqui com vocês que estão aqui nos acompanhando. Eu quero fazer um agradecimento especial antes da gente começar aos nossos patrocinadores que também fazem aqui o podcast acontecer. A RK, corretora de seguros com foco em planos de saúde para empresas há mais de 9 anos, cuidando de vidas, famílias, empresas. Precisou de plano de saúde? Lembra RK Corretora. Atrium, um estúdio de podcast na cidade de Sorocaba. Esse estúdio fantástico de podcast, onde também você pode gravar o seu podcast, o seu curso. Tem estúdio de fotos e ateliê de música. Venha conhecer o melhor estúdio de podcast de Sorocaba. Alfa Equilíbrio. A Daniela, psicoterapeuta e neuropsicóloga da cidade de Alphaville, ela que é especialista em autismo e saúde mental. Quero Conte Contabilidade com a Caroline, da cidade de Sorocaba, uma contabilidade consultiva e descomplicada. Cade Arts, da cidade de Piracicaba, ela que transforma sonhos em bordados. Ela entrega em todo o Brasil. A Cade tem um trabalho maravilhoso. Convido vocês a ir lá seguir o Instagram da Cade. Lourdes Manhani, da cidade de Valinhos, ela que é mentora de mulheres com autoconhecimento, empoderamento feminino com o despertar da pérola. Mediar Perev, da cidade de Sorocaba, com a Edileuza, ela é terapeuta de casais e família. Salão Cirleia Estética, minha fada madrinha da beleza da cidade de Sorocaba, ela que me arruma e me deixa cada dia mais linda, e eu sou muito feliz por ter a Cirleia como minha patrocinadora. Detalhista, que me ajuda a dar presentes especiais para pessoas especiais, presentes personalizados. Então, se você precisa de mimos para a empresa, ou presentear algum familiar, amigo ou pessoa querida, procura a Detalhista. Odonto Molina, da cidade de Sorocaba, com o Dr. Molina Vargas, ele que é boliviano, meu patrocinador internacional, já veio aqui no podcast. Convido você também a ir lá assistir o episódio com o Dr. Molina, que ficou fantástico. O Dr. Molina, ele é especialista em lentes de contatos naturais, harmonização facial, implantes. DNA, uma loja de roupas aqui na cidade de Sorocaba, e eu tenho uma super novidade para você. A DNA Alma liberou um voucher de R$50 para quem comentar o que eu vou falar no meio do vídeo. Não vou falar agora, você vai ter que me acompanhar. Lá no meio do vídeo eu vou soltar um código. O Everton não vai me deixar esquecer, né, Everton? Porque teve um dia que eu esqueci. Vocês vão comentar e vão ganhar esse super voucher da DNA Alma de R$50. E não é só a DNA Alma que preparou um presente especial para vocês. A Marisui Saboaria também preparou um presente especial, um voucher de R$30. Fica até o meio e depois até o final também, tá? Assiste tudo que vocês vai ser sendo liberado os cupons de desconto. Quero agradecer também a Fabiana Abdala, que é a minha super patrocinadora aqui de semijoias. Olha só que lindo essa semijoia da Fabi, gente. Vou até tirar o fone aqui para vocês verem. Olha só. Super luxo as peças da Fabi. E a Fabi tem um diferencial que tem um consórcio de semijoias. Então, você pode ir pagando aos poucos por mês, que depois, quando você é contemplado, ela ainda coloca um valor a mais e você consegue retirar a sua semijoia. Quero agradecer também a Irana, massoterapeuta, que é uma massoterapeuta maravilhosa, trabalha com pedras quentes, ventosa terapia, massagem relaxante, modeladora, todos os tipos de massagem. E a Irana atende no salão da Cirleia. Então, você vai lá fazer uma visita no salão da Cirleia e já conhece também o trabalho da Irana. E para finalizar, os meus queridos patrocinadores, eu quero agradecer a Fernanda Fernandes Nails, que cuida das minhas mãos e olha só, das minhas unhas. Que coisa mais linda, gente. O trabalho dela é impecável, maravilhoso, né? Fala sério. Vou deixar para você aqui no comentário desse vídeo todos os arrobas para você seguir lá no Instagram. E agora, pessoal, eu quero desejar boas-vindas e receber uma pessoa muito especial, uma amiga de infância que eu vi nascer e crescer. Tenho muito orgulho de vê-la ter se tornado essa profissional maravilhosa que ela é hoje. E eu quero receber aqui a psicóloga lá diretamente da cidade de Guarulhos para Sorocaba, aqui no podcast, Gabriela Carvalho. Oi, Gabi. Oi, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Também gostaria de agradecer o convite por estar aqui hoje. Imagina, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Obrigada. Gabi, conta pra gente, antes de mais nada, a gente quer conhecer você. Onde você nasceu e cresceu? Quem é a Gabriela por trás da psicologia, antes da gente entrar nesse tema? Perfeito. Eu sou Gabriela, né? Eu tenho 29 anos, moro na região de Guarulhos, nasci e cresci lá.
né? Eu sou formada em psicologia já há 6 anos, né? Atendo aí entre a vertente da clínica e também trabalho dentro da psicologia organizacional e do trabalho. Sempre quando eu falo que eu atuo dentro dessas duas vertentes, sempre me pergunta o que é psicóloga organizacional, né? Então, para ficar claro, para quem não souber o que é, a psicologia organizacional abrange aí a parte do mundo corporativo, né? Onde eu faço a parte de entrevista, avaliação psicológica, aplicação de teste psicológico, então envolve toda essa vertente, a área organizacional. E na área clínica, né? Como eu falei, já atendo aí há 6 anos, me formei muito nova, então com 22 anos eu já estava formada em psicologia. Comecei minha primeira especialização, que foi a parte aí da psicologia organizacional, né? E depois fui me aperfeiçoando também na área clínica, né? Então, falando um pouquinho de mim, da minha trajetória profissional, além dessa psicologia, dessa pós-graduação em psicologia organizacional do trabalho, eu tenho uma especialização em saúde mental e psicopatologia. Recentemente, de dezembro para cá, eu vim me aprimorando também na parte da psicologia do puerpério, voltada a atendimento de mães ou futuras mamães aí que busca esse atendimento psicológico. Certo. E o que seria psicopatologia? Eu nunca ouvi falar. Psicopatologias são doenças psicopatológicas. Então, por exemplo, existe a ansiedade. A ansiedade todo mundo tem. Sim. Quando algo muito intenso, se torna o quê? Uma ansiedade patológica. Então, algo que é além da normalidade. Ah, né? tá. Então, aí são doenças psicopatológicas. Entendi. E qual que era o seu sonho de infância? Você já sonhava em ser psicólogo ou não? Ou era outra profissão que você sonhava quando você era criança? Olha, como começou meu desejo aí em fazer psicologia? Quando eu era pequena, eu não sabia o que era psicologia. E um dia, conversando com a minha irmã, eu sempre fui uma criança ali com um pensamento muito maduro. Então, eu conversava com os adultos como se eu já conhecesse há anos, com uma dicção ali, para quem era criança, um pouco avançada, né? E aí, a minha irmã falou, nossa, você é muito persuasiva. Por que você não se torna psicóloga, né? Você gosta de conversar com as pessoas. Eu sempre fui de falar muito, né? Então, eu passei a estudar o que é ser psicólogo, né? Meu pai também, né, ajudou muitas pessoas, então, vendo todo esse histórico e eu fui pesquisar o que era a psicologia, eu me encantei. Falei, nossa, que legal, né? Estudar e compreender o comportamento humano. Então, foi a partir daí que eu decidi que eu faria psicologia. Tanto é, como eu disse, eu me formei muito cedo, com 22 anos, porque assim que eu saí do ensino médio, eu já sabia que eu queria ser psicóloga. Então, não demorei para escolher. Tem pessoas que, às vezes, saem do ensino médio e falam, ainda não sei, né, o que eu quero da vida. Então, eu já tinha a convicção que eu queria ser psicóloga. E eu não me arrependo, né? Faria tudo novamente. Ai, que legal. E você citou o seu pai. O seu pai foi uma grande pessoa, né? Lá em Guarulhos, ele foi muito... deixou o legado dele mesmo, né? Ele era atleta. Conta um pouquinho mais. Sim. Para quem não sabe, para quem não conhece um pouco da minha trajetória de vida e da história do meu pai, né? Meu pai era um corredor, né? Então, para quem é do bairro, vai conhecer e vai lembrar, né? Meu pai era um corredor e que ajudava muitas pessoas. Meu pai tirou muitas pessoas da droga e ele entrou no ramo político também, a qual ele teve possibilidade ali de tirar muitas pessoas e agora com mais recursos, quando ele entrou na parte política, para conseguir engajar e realmente tirar essas pessoas ali do meio da droga, para incentivar ao esporte. E já fazem até 20 anos que meu pai morreu e faz 2 anos atrás teve até uma corrida. Tudo isso. E teve uma corrida em homenagem ao meu pai, então é sobre legado, né? O que você deixa de legado. Então, ele deixou isso muito forte, né? Sim, com certeza. Não, e agora me fez até lembrar, uma vez teve uma corrida da Nickelodeon, eu acho, que era um canal de TV que a gente foi, que a gente era tudo criança, e aí ele levou pra correr. E aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe perguntou, e aí, qual colocação você chegou? Aí eu falei assim, não cheguei em último. Quem era a última? Era a Gabriela, mas porque a Gabriela era pequenininha, a gente tudo mais velho. Sim. Ai, meu Deus do céu. Sim, porque eu tinha que correr sempre, né? Então, eu fui pra esse ramo. E você adorava andar com ele pra cima e pra baixo, né? Sim. Meu pai, ele foi uma grande referência pra mim, né? Então, eu fui por um bom tempo dessa parte do atletismo, até os 9 anos. Então, quando eu competia com pessoas da minha faixa etária, juro que eu não chegava por último. Ai, que legal, mas parabéns pela sua trajetória linda. E antes de você trabalhar com essa área de psicologia, você chegou a trabalhar com alguma outra coisa ou não? Sempre já foi nessa área? Então, meu primeiro emprego foi com 17 anos. Eu entrei como jovem aprendiz numa empresa, mas já nessa área da parte organizacional. Já sempre em RH. Então, minha trajetória, né? Hoje faz mais de 10 anos que eu tô nessa área dentro do RH, que eu concilio a área clínica e organizacional, mas sempre voltada a recrutamento e seleção, avaliação de perfil psicológico, aplicação de teste. Então, sempre foi essas duas vertentes. Hoje, né, claro, eu sigo ainda na área organizacional, mas meu foco maior tem sido na clínica, né, concilio ali, mas hoje mais com a parte clínica mesmo. Certo. E o que fez você ter esse desejo de fazer a pós sobre o puerpério?
Como começou a minha relação ali, né, com esse tema? Eu percebi que a maternidade, ela muda muito as mulheres, né? E uma das coisas que mais chegava pra mim era a culpa de ser mãe. E isso me remeteu muito à minha história de vida. Eu ainda não sou mãe, então, quando eu comecei a postar algumas enquetes, alguns stories no Instagram, muitas pessoas perguntaram, Gabi tá grávida? O que tá acontecendo? Até porque foi logo depois que eu casei, né? Então as pessoas imaginaram que eu tava grávida. Não, gente, não tô grávida, tá? Mas você pretende ter filhos logo ou não? Não, por agora não, né? Acabei de casar, tá recente, Sim, verdade. né? Sim. Curti um pouquinho, né, o casamento. Sim. E aí, assim, o que aconteceu? Por que me deu esse estalo ali de que acho que é um tema relevante de se tratar, de trazer no Instagram, enfim. A maternidade da minha mãe, por exemplo, foi algo que me chamou muita atenção. Porque eu me recordo que minha mãe precisava trabalhar, Sim. né? E ela tinha que me levar para ficar com algumas pessoas. Então, ela tinha uma rede de apoio ali. E aí, muitas vezes, ela acordava 2 horas antes do horário dela trabalhar para me levar para ficar nesses locais. Sim. E eu percebia que, às vezes, ela me deixava lá chorando, né? Porque eu tava chorando também. Que ela culpa, né? De você ter que culpa. trabalhar e deixar seu filho. A culpa, né? E aí, aquilo me pegava muito. E eu tinha essa consciência de que se eu chorasse, minha mãe chorava também. Mas, assim, isso me pegou muito quando eu me tornei adulta, porque eu comecei a ver reflexo disso em outras pessoas. Então, Sim. amigas que tinham filho, primas, colegas, a culpa de ser mãe. E aí eu falei, não, eu acho que é um tema relevante porque muda a vida da mulher. Por mais que ela tenha uma rede de apoio, tem coisas que só ela vai sentir. Sim, e não só no puerpério. Ontem mesmo, falar um relato aqui. Essa semana tá sendo bem difícil pra mim, porque terça-feira é um evento grande que eu tô organizando e eu tô ficando doida. Tá, né? Você sabe um pouco. E tá muita ansiedade, muita coisa pra organizar. E aí, meu filho ficou doente, com febre, com dor de garganta, bem gripadinho, tadinho. E aí, eu não mandei ele pra escola ontem, nem pra terapia. E eu precisando trabalhar, resolver as coisas do evento, precisando passar a cotação do plano de saúde. Aquele caos. Aí, sabe o que ele fez? Aí os brinquedos, tudo espalhado, assim, no chão do escritório, eu precisando trabalhar. Aí eu não sabia se eu ia pro quarto pra deitar. Aí brinquedo pra todo lado no chão. Aí eu sentei no escritório pra trabalhar. Aí ele pegou um papelão, uma caixa que tava com brinquedo, ele rasgou a caixa, colocou no chão e deitou em cima do papelão pra ficar perto de mim. Aí eu comecei a chorar. Aí eu falei, não, calma, vou parar pra dar atenção pra ele. Depois eu paro pra trabalhar. Porque eu falei, não tô conseguindo cuidar do evento, não tô conseguindo fazer as cotações de plano de saúde. Só que assim, aí vem a culpa. Por quê? Aí o Renato me cobrando, porque o menino, e você aí trabalhando. Eu falei, eu tenho que trabalhar, eu tenho que passar cotação, eu tenho que cuidar do evento. Tem que aprender a delegar. Então fica essa coisa da culpa, né? Eu sou uma mãe, né? Sempre fica essa coisa, tipo assim, eu tenho que ser uma boa trabalhadora, uma boa corretora de plano de saúde, eu tenho que ser uma boa pessoa, uma boa organizadora de eventos, tenho que ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa cuidadora da casa. E aí fica essa coisa da Mulher Maravilha e carregando o mundo nas costas, e isso vai ficando doente. E não é só o puerpério. É isso, eu vejo que hoje em dia as mães carregam muito essa culpa. Igual, se eu me arrumo e venho pra cá. E fica essa coisa, tipo, das pessoas, nossa, mas com quem que fica seu filho? É o seu marido que fica com seu filho? Você sai pra evento, pra cima e pra baixo, e é o seu marido que fica. Nossa, seu marido é um anjo porque fica com seu filho. Mas quando eu chego em casa, tem uma pilha de louça gigante pra lavar, uma pilha de roupa, brinquedo espalhado pelo chão. Então, assim, é a realidade de muitas pessoas, né? Que aí fica aquela coisa assim, a culpa de eu ser a mulher que sai pra buscar... de querer trabalhar, de querer sempre mais. Uhum. Fica essa coisa, né, da culpa de eu quero carregar o mundo nas costas, mas ao mesmo tempo que as pessoas vê, o pai é o bonzinho porque ficou com o filho em casa. Mas e a mãe, quando chega, ninguém tá vendo, só vê na hora que postou lá o patrocínio da massagem, recebendo uma massagem, fazendo um cabelo, uma maquiagem, mas na hora que tá lá atrás de uma pilha de louça, ninguém vê, não é, Bi? Sim. Sim, e te digo mais, eu acho que mesmo que você fosse aquela mãe que tivesse 24 horas com seu filho... Ia ser julgada também. E você ia se sentir culpada e ainda assim insuficiente, né? Até dentro da psicanálise, que é a abordagem que eu atendo, tem um teórico, né, o Winnicott, que ele fala sobre a mãe suficientemente boa. Porque a mãe, ela nunca vai se achar suficientemente boa. Então, por mais que você dê o mundo pro seu filho, pra você sempre vai achar que tá faltando algo, né? Então, esse é um ponto importante, até por isso que eu quis abordar o tema, quis me especializar, porque às vezes a mãe acha que tá fazendo pouco, mas ela tá fazendo tudo o que ela pode dentro das limitações que tem, né? E ainda assim ela vai achar que tá pouco, né? Então, quando a gente fala da vida profissional, principalmente como você enfatizou, há um tabu muito grande, porque e agora, eu escolho ser mãe ou eu escolho ser profissional? Sim.
Pode falar. Não, às vezes dá vontade de largar tudo e virar dona de casa. Uma amiga minha que fala, vou voltar a virar dona de casa e só cuidar de filho e de casa. Mas a gente sente falta dessa parte profissional. Né? Não dá pra ser perfeita em tudo, infelizmente, né? Exatamente. Por isso que muitas mulheres, por exemplo, quando trabalham CLT, às vezes elas escolhem não voltar, né, trabalhar, fala, não, quero ficar com meu filho, porque pra mãe, talvez nunca ninguém vai cuidar tão bem do filho quanto ela, né, e às vezes ela mesma se sobrecarrega, não aceita uma rede de apoio, porque ela acredita que ninguém vai cuidar como ela, né, então esse é um ponto pra fazer até um resgate na vida dessa mulher, de entender, eu posso ser esposa, eu posso ser profissional, eu posso ser mãe, porque às vezes ela só se enxerga como mãe. Sim, eu vejo que as mulheres se esquecem muito, né? Tem muitas mulheres que depois que viram mãe, até não faz mais uma unha, um cabelo. Sim. Se culpam por estar se cuidando, né? Exatamente. E além de ser mãe, ela é esposa. Sim, né? Porque primeiro, né? Antes de ser mãe. Então, e aí essa criança, ela entra como uma prioridade, tanto na vida do esposo, quanto na vida dela, e fica aquela divisão. E agora? O que eu dou conta? Isso a gente tá falando fora o que você mencionou, a casa pra limpar, as coisas pra fazer, que vão se acumulando ali. Então, uma sobrecarga muito grande. Então, por isso que existem muitos fatores que influenciam a depressão pós-parto, o baby blue, que acaba sendo uma consequência natural ali, muitos dos casos, né? Existe essa questão do baby blue, né? Existe uma diferença da depressão pós-parto e o baby blue, né? O baby blue, ele é estimulado mais ou menos 2 semanas ali que a pessoa fica com sintomas, então, de aversão à criança, de não querer ver, de não querer ter esse contato com a criança mesmo, mas é por uma exaustão mental. E a depressão pós-parto é quando isso perdura além dessas 2 semanas, né? Então, essa diferença entre um e o outro, que é importante que essa pessoa tenha uma rede de apoio até para que possa validar esses sintomas ali, porque às vezes ela mesma não vai perceber, né, que tá perdurando 2 semanas ou um mês, ela só vai ir sentindo essa angústia. Então, por isso que é importante esse acompanhamento psicológico e muitas vezes também para uma prevenção. Então, vamos colocar assim, a pessoa sabe que quer ser mãe. Daqui quanto tempo eu quero ser mãe? Então, eu vou fazer terapia para me autoconhecer e entender o que eu preciso mudar, o que eu preciso trabalhar em mim enquanto demanda, porque muitas vezes também, como é a relação dela com a figura da maternidade, né, que às vezes ela pode acabar projetando para a criança, né? Então, por isso é importante fazer essa prevenção dessa saúde mental, o acompanhamento durante a gestação e, principalmente, o puérpero, que eu acho que é a fase mais difícil além da gestação, de lidar com essas mudanças que ocorrem, né? Sim, sim. E você atende muitas mães na clínica? Sim, na verdade, desde dezembro do ano passado, né, quando eu comecei a especialização, aí foi quando eu decidi, né, ir para esse nicho. Não que eu não atenda outros nichos, eu atendo também outras especialidades, né, dentro da clínica, na clínica, como a ansiedade, a depressão, até mesmo a terapia preventiva, porque muitas vezes a pessoa acha assim, olha, só vou fazer terapia quando eu não tô mais aguentando. Então, dando um exemplo da ansiedade, que tem os sintomas físicos, então a pessoa tem taquicardia, tem ali a tremura, tem outros sintomas, ela, precisa fazer terapia. Eu acho que o que precisa estar claro para as pessoas é que elas não precisar chegar nesse nível, né, para procurar. A saúde mental, ela também é preventiva, né? Ela não só precisa existir depois que você já está ali com problemas mais graves, né? Sim, muito bom. E você trata bastante sobre ansiedade, depressão também, sobre esses temas? Olha, eu diria que hoje a ansiedade, ela é uma demanda maior ali na clínica. Se você acompanhar números, né, em estatísticas, a ansiedade, ela tem crescido muito, porque a nossa vida é agitada. Então, parece que a gente está correndo um tempo inteiro, né? E depois da pandemia, aumentou mais as pessoas com ansiedade, né? Sim, inclusive na pandemia, foi quando, assim, a minha agenda, ela aumentou, assim, dobrou. Né? Porque muitas pessoas estavam em casa e tem sequelas disso até hoje, né? Então, por exemplo, a pessoa desenvolveu algo ali que não existia, mas a partir da pandemia, exemplo, uma fobia social, porque a pessoa ficou mais tempo reclusa ali em casa, não tinha contato com as pessoas, né? Então, acho que mudou muito e sim, eu acho que o número de ansiedade vem crescendo, até se a gente parar para ver redes sociais, essas questões que é uma questão de comparação. Então, olha, eu vejo alguém se formando, eu ainda não me formei, eu vejo a pessoa tendo um carro, eu ainda não tenho, e aí a pessoa vai se sentindo sempre atrasada. Então, parece que ela sempre tá correndo atrás de algo inalcançável, Verdade. Né? Aquela coisa, tô em casa, deitada, num sábado, e a pessoa tá no shopping, num parque. Eu quero sair também. Sim. Acontece muito. Sim. E a questão de ter as notícias também a todo momento, tanto notícia boa quanto ruim. Eu acho que isso tem trazido também, né? Esse rápido acesso à informação. E as influenciadoras digitais também, né? Porque às vezes, quando a pessoa vê a vida do outro, entra numa projeção ali, né? Do que o outro tem, em vez do que eu não tenho, e o quanto tempo eu demoraria para chegar onde o outro está. Não é uma questão de inveja, mas a gente sabe que influencia sim na saúde mental e na ansiedade das pessoas.
Eu acho que é um ponto relevante a se falar. Principalmente hoje, eu acho que os influenciadores digitais estão muito em alta, né? Então, você abre ali o Instagram, TikTok, é isso que vai rolando ali no feed, né? Sim. Agora eu vou pedir só uma licença pra você, pra falar pro pessoal de casa o código pra eles não perderem, pra ganhar esse presentão da DNA Alma. Então, o código da DNA Alma é podcast15. Quem comentar vai ganhar, a primeira pessoa que comentar vai ganhar um voucher de R$ 50 da DNA Alma. E o da Amari é Amari Saboaria. Quem comentar Amari Saboaria, a primeira pessoa que ganhar vai ganhar primeira pessoa que comentar vai ganhar um voucher de R$ 30 da Amari Saboaria aqui de Sorocaba. Então, comentem aí. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. Que a gente quer bater o recorde, né? A gente combinou que a gente vai bater o recorde desse YouTube. E eu queria que você contasse pra gente qual foi seu maior desafio diante dessa trajetória de 6 anos de atendimento até hoje. Olha, eu não te diria nem que foi, porque ainda é. Eu acho que é essa divisão entre a psicologia clínica e a organizacional. Porque são duas áreas que eu gosto bastante, né? Então, eu gosto bastante de atuar nas duas. Então, pra mim, eu acho que se dividir entre as duas é um dos meus maiores... Não tem qual você gosta mais? A clínica ou organizacional? Não, eu tenho um coração mais voltado pra clínica, porque a gente vai recebendo feedbacks, né? Eu acho que a psicologia na minha vida, ela foi algo que eu nasci pra ser. Eu diria assim. Sim. Já pensei em várias vezes, opa, não vou mais clinicar, vou ficar só na área organizacional. Mas eu tive algumas pessoas ali, né? Talvez eu possa ser injusta no que eu vou falar agora, mas eu preciso citar algumas pessoas que foram, assim, primordiais para que eu continuasse na clínica, né? Além do meu marido, né? Que é a pessoa que mais me incentiva na clínica. Não desmerecendo também a minha família, que sempre me apoiou. Mas durante o meu percurso CLT, né? Eu tive algumas pessoas que me influenciaram muito, né? A minha amiga Renata, que se ela assistir, ela vai ver que eu tô citando o nome dela. A Rose também, que foi uma grande amiga, é a minha grande amiga ainda, né? Além, né, dessas 3 pessoas, tem muitas outras pessoas que eu não vou citar aqui, mas só pra dizer que eu vou ser injusta, né, pra dizer que outras pessoas também me apoiaram, mas essas pessoas, acho que elas foram fundamentais pra mim empenhar e me motivar na área clínica, porque quando eu ficava ali mais desmotivada, não sei se eu vou dar conta dos dois, elas me davam feedbacks muito positivos, no sentido de, não, você nasceu pra isso e tudo mais. Eu não sou muito de alimentar minhas redes sociais. Se vocês foram me seguir lá, vão perceber que eu não... Aproveita pra falar o seu arroba. É verdade, @psicogabriela. Eu não sou muito de alimentar minhas redes sociais. Por quê? Demanda muito tempo hoje as redes sociais e eu sempre tô em atendimento, tô trabalhando na área organizacional. Então, pra mim é mais difícil divulgar. Mas eu não precisei fazer esse trabalho de divulgação desde que eu me formei, porque hoje meus pacientes são tudo em indicação. Então, uma pessoa que eu atendi... Isso é ótimo, né? Sim. Que foi atendida e que me indicou para outra pessoa. E aí foi crescendo de uma forma que esse foi o maior feedback, né, que eu tive. Então, além dessas amigas que eu citei e do meu esposo em si, foram pessoas importantes ali para que eu não desanimasse, para que eu continuasse na área clínica, para que eu possa entender que esse é o meu legado de vida. Então, acho que o meu maior desafio é conciliar os dois. Sim. Porque são duas áreas que eu gosto bastante de atuar. E é um trabalho lindo, né? Transformar vidas, salvar vidas. Sim. E qual foi sua maior conquista diante desses 6 anos? Dentro da psicologia? Sim. Eu acho que a minha maior conquista foi esses feedbacks e até mesmo, né, perceber que não há essa divulgação com tanta ênfase, não faço, porque não sobra esse tempo para essa parte de marketing, né? Mas mesmo casada com o marketing, né? Verdade. Falar aqui do dedurar aqui. Meu marido, que eu peço arte pra ele não faz. Pra mim, né, tem que falar aqui. Casa de espeto, Ferreira de pau, Exatamente. Né? Mas eu acho que esse retorno mesmo dos pacientes, você perceber o quanto você salva. É gratificante, né? Sim, assim, de você olhar, assim, perceber, nossa, onde aquela pessoa tava e onde ela tá agora. Principalmente quando você vê que é um processo. A pessoa chegou na terapia e não estava bem, mas no decorrer, às vezes, de anos da terapia, você percebe essa evolução. Então, se eu pudesse citar a minha maior conquista, eu acho que os resultados dos meus próprios pacientes, Sim, né? Sim, muito lindo. E terapeuta faz terapia? Você também faz terapia? Sim. Precisa, né? Precisa. O pessoal até brinca, né? Fala que é uma pirâmide a psicologia, porque o psicólogo que atende precisa de outro psicólogo, que precisa de outro psicólogo, e aí vai indo, né? Acaba pegando um pouco das energias, das histórias, né? Sim. Na verdade, eu sempre fiz terapia, né? Desde os meus 15 anos, eu sempre fiz terapia. E eu mudei de psicóloga depois de um tempo, né? E atualmente estou com uma outra psicóloga que atende dentro da abordagem que eu atendo, que é a psicanálise, que fez mais sentido para mim. Então, acho que é importante isso. Muitas vezes a pessoa procura a terapia, até é importante dizer.
E já aconteceu, né, das pessoas mencionarem, mas eu fiz terapia em algum momento e não me identifiquei com o meu psicólogo. E às vezes é abordagem, né? Então, entender que às vezes aquela pessoa não conseguiu construir um vínculo com o terapeuta, que tem a opção de mudar e entender, né, se aquele psicólogo faz sentido para você ou não. Então, o que eu diria também para quem nunca fez terapia em nenhum momento da vida, mas gostaria de algum momento fazer é: se você passar a primeira vez com um psicólogo e não se identificar com ele, tenta mudar de abordagem, né? Tenta procurar mudar um outro psicólogo, porque nem sempre é de primeira que vão conseguir criar esse vínculo, né? Sim. E o que você falaria para quem tá começando agora como psicólogo? Deixa uma dica aí para quem gostaria de seguir essa profissão. Tá, eu diria que dentro da psicologia existe vários nichos, né? Como eu falei, não existe só o psicólogo clínico. Quando a gente entra na faculdade, tem muito esse pensamento, né? De que é só a psicologia clínica. E não, tem a parte jurídica, tem o psicólogo organizacional, como eu falei, a parte clínica, né? Treinamento. Você pode fazer várias coisas dentro da psicologia. Mas se você pensa em entrar na área clínica, eu diria assim, olha, não foca em ter muitos pacientes, foca em fazer um bom trabalho com um paciente, que esse paciente vai te indicar outros pacientes e quando você perceber, né, você vai florescer, porque às vezes a gente fica focado tanto em número, né, então, quero ter a agenda cheia, às vezes esse paciente que você fizer um bom trabalho, né, vai trazer frutos, né, através de outros pacientes que são indicações, então eu diria, não desista, divulga seu trabalho, né, em todos os meios possíveis, as pessoas precisam saber que você é psicóloga e às vezes até pela forma que você vai se comunicar, as pessoas vão saber que você é psicóloga. Eu acho que é importante isso, né? Então, eu diria para essas pessoas. Qual que é a diferença do psicólogo para o terapeuta? Foi soprada do bastidor essa, hein? Ah, tá, ok. A diferença é que o psicólogo, ele tem a formação ali de 5 anos, né? Faz a faculdade, faz especialização, vê toda a bagagem, estuda toda a mente humana. E o terapeuta, ele pode ser uma pessoa que fez um curso, por exemplo, de 1 ano, 2 anos, voltado a alguma questão que ele procurou se especializar e pode atender como terapeuta, né? Tem a diferença porque o psicólogo tem toda essa bagagem de conhecer toda a mente, todos os teóricos, né? Até começar a atender. O terapeuta, ele pode ser qualquer pessoa que faz um curso ali e começa a atuar como terapeuta. Entendi. Muito bom. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei? Tá, eu acho que... Algum tema importante? Acho que de tema importante... que é importante falar aqui sobre a terapia que eu mencionei, que às vezes a pessoa chega num limite, né, ali, e começa a buscar terapia, eu acho que é importante dizer isso. Hoje em dia, muitas pessoas já quebraram esse tabu de que terapia é só pra quem é doido, porque as pessoas falavam isso. Sim. Usavam, sim, o termo doido, louco. Verdade. Isso era muito utilizado, né? Hoje em dia, eu sinto que a terapia, ela não tem mais tanta resistência como antigamente. E o que eu diria? As pessoas, como eu disse, procuram a terapia quando se sente no limite e que elas podem procurar a terapia como uma forma preventiva. Sim, né? sim. A terapia, ela não é só para quando você está passando por alguma coisa. Então, digamos assim, a nossa vida, ela é muito cheia, né? A gente, como você falou, você tem um papel de mãe, de empresária, de esposa. Então, a gente vai equilibrando vários pratos, né? Então, se você vem pra cá, você solta o prato da maternidade. Então, Sim. você vai tentando equilibrar alguns pratos. E dentro da terapia, como que funciona? Você tá ali equilibrando vários pratos. E quando você não tá na terapia, um prato cai e você não sabe lidar com aquele prato que caiu, porque você não esperava qual prato que ia cair. Você quer quebrar todos os outros, jogar na cara da pessoa. E quando você faz terapia, talvez seja muito mais leve você escolher qual prato que vai cair. Verdade. Tá tudo bem, né? Deixar um prato cair. E você escolhendo o prato que vai cair vai doer menos do que cair qualquer prato que talvez você não esteja pronto para aquele prato cair. Sim. Né? Nossa, maravilhosa, Brasil. Então, eu diria assim, que a terapia pode ser preventiva, né? E que você pode ter esse domínio do autoconhecimento. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, que às vezes a terapia a gente fala que é um processo de conhecimento, né? De autoconhecimento. Eu diria até mais que é um processo de se desconhecer para se conhecer novamente, né? Então, acho que esse processo é muito importante. E aprender a controlar as emoções, né? Acho que esse é o mais difícil. Sim, sim. Qual dica você daria? Para controlar as emoções? Sim. Acho que já entra até num ponto de inteligência emocional. Sim. E eu sempre trago também sobre as fantasias. O quanto as fantasias, elas dominam você. Então, vamos supor, você vai para um lugar, você imagina que vai acontecer alguma coisa que está num campo de uma ansiedade, fantasia, quando na verdade não é. E daí eu sempre trago meus pacientes para a realidade para entender o quanto aquilo realmente está acontecendo
acontecendo e esperar aquilo realmente de fato acontecer. Porque Sim. quando eu estou preocupada com isso, eu sofro 2 vezes. Porque eu sofro antes e se acontecer, eu sofro novamente. Sim. Então, acho que se poupar de sofrer 2 vezes e muitas vezes sofrer por aquilo que não vai acontecer, né? Então, o controle Verdade. das emoções, ele vem a partir daí. O que eu tô vivendo agora, né? Por que eu tô sentindo que vai acontecer algo que ainda não estou lá? Então, talvez respirar, controlar a respiração, tentar entrar em contato com o que você tá vivenciando agora, né? Para verificar se aquilo é real ou trata-se de uma fantasia. Porque as fantasias nos dominam de tal forma que muitas vezes você acredita que é verdade. Nossa, muito bom, maravilhosa. Realmente, igual você tá falando aí da questão, o evento, né? Que eu falo, meu Deus, o evento, tem muita coisa pra fazer, não vai dar certo. Calma, nem aconteceu, tá dando tudo certo, tipo... E você vê, igual você foi falando, eu fui imaginando. É uma coisa que nem aconteceu ainda, vai acontecer, vai dar tudo certo, mas na nossa cabeça, antes de acontecer alguma coisa, a gente já morre de ansiedade, já fantasia mil coisas que... É legal manter essa calma, confiar em Deus em primeiro lugar também, né? Calma que vai dar tudo certo, respirar. Sim. Mas eu adorei as dicas. Até mesmo para você não se colocar numa situação de sofrer em duplicidade, né? Sim. Porque você sofre agora e sofre quando acontecer. Sim. E você já vai passar por aquilo, então espera sofrer no momento que tem que sofrer, né? Não sofrer antes e depois. Não, e aí depois dá tudo certo. Eu sofri tanto, passei uma semana mal... Sim. E deu tudo certo, não precisava tanto, né? Sim. Poderia ter acalmado o coração e confiado que ia dar tudo certo. É os pensamentos intrusivos, né? Que vão tomando conta. Sim. Claro que também isso... A gente deve analisar a bagagem que aquela pessoa tem de vida, porque não é fácil. Os gatilhos, né? Os gatilhos. Então, muitas vezes a pessoa ela não tem ali uma autoconfiança, ela não tem uma boa autoestima. Então, ela sempre vai olhar a vertente do copo vazio. Sim. Né? Então, vai diante da realidade que viveu, né? Exatamente. Então, por isso que é importante fazer a terapia, até para que você entenda por que meu pensamento ele é sempre negativo no que vai acontecer. Sim. Né? Como que foi meu histórico de vida até então, para que eu sempre olhasse as coisas pro lado negativo. E muitas vezes a pessoa não olha a conquista, por exemplo, está lá organizando um evento. Olha só que legal. Sim, não, e até mesmo agora no carro vindo pra cá, eu tava conversando com a Bruna e falando, né? Nossa, amiga, eu tô organizando um evento pra 90 pessoas. Ela, nossa, que legal. Eu, não é legal, eu tô ficando doida. Aí eu, cada vez que eu falava, amiga, vai ser numa faculdade top. Aí ela, nossa, que legal. Eu, não é legal, eu tô muito ansiosa. Tipo assim, aí eu, olha que legal. Tipo assim, entre aspas, né? Ela tá conseguindo ver o copo meio cheio, mas eu tô ficando absurdamente louca. Nunca mais eu quero organizar evento. É brincadeira, gente. Ela não quer me chamem. sim, chama em si. Não chamem. E aí, assim, tipo, é parar e olhar, falar, que legal, olha o sucesso, né? Olha quantas pessoas se inscreveram, olha quantos patrocinadores te apoiaram. Então, que legal, olhar. Mas é igual você falou, né? Ter esse cuidado conosco de se acolher e não se chicotear, né? Olhar também com calma e falar, por que eu tô olhando esse copo meio vazio? Uhum. Diante de tudo que eu vivi, eu preciso ter calma, parar, ressignificar e começar a olhar esse copo meio cheio, né? A autocrítica, né? Porque antes de vir o julgamento do outro, você mesmo já tá se criticando. Então, Sim. isso impacta muito mais. Porque quando o outro falar algo, você mesmo já se maltratou. Já se chicoteei, maltratei. Por isso a importância de quebrar essas crenças limitantes, né? Que tem muita crença que a gente traz da infância, que precisa curar para que a gente tenha uma saúde mental na vida adulta, né? Sim. Acho que a terapia, principalmente a psicanálise em si, né? Que a gente busca entender pensamentos inconscientes e entender, né, o porquê daquele comportamento. Então, quando a pessoa me procura para terapia, eu sempre costumo deixar claro a abordagem que eu trabalho, né? Que é dessa forma, entender, olha, eu ajo dessa forma, mas por que eu ajo dessa forma? Houve um histórico de vida, né? Teve uma infância por trás, que muitas vezes a gente acha que o que nós estamos vivenciando hoje é por conta do que está acontecendo agora. E muitas vezes o comportamento do agora é por conta do seu histórico de vida, às vezes da infância, né? Como que foi essa infância? Né? Por que a sua autoestima ela não é tão boa hoje? Como foi lá na infância? E às vezes você tentando encontrar um motivo no agora, pode ser que vocês não consigam encontrar, não consigam entender. Então, analisar todo esse histórico de vida da infância até a vida adulta, ele é importante, né? Pra gente entender o motivo desse comportamento ser tão repetitivo. Sim, e inclusive a gente repete padrões também, né? Dos nossos pais. Sim. Você tinha até me perguntado, né? Porque no meu Instagram tinha alguns assuntos relacionados ali a relacionamentos amorosos, né? Que são demandas que eu trabalho e atendo hoje dentro da clínica também.
Principalmente quando você vai falando esse padrão de comportamento, né? Por que que eu aceito determinado tipo de relacionamento amoroso? Às vezes é a referência que teve dos próprios pais, né? Então, será que hoje a sua relação com o seu esposo ou com o seu namorado não é o mesmo padrão que a sua mãe tinha com o seu pai? Então, você Sim. sente que merece isso porque a sua mãe tinha o mesmo padrão ali. Justamente. Tem a crença de merecimento também, né? Sim, sim. Eu tenho aprendido também sobre isso. Aqui em Sorocaba é muito terapêutico. E é muito legal. Aqui, várias terapias que eu fui fazendo, conhecendo nesse último ano. E aí fala muito isso. Que às vezes a gente não se sente merecedora, né? Por exemplo, uma vez o Everton veio colocar água no copo. Aí eu, ai meu Deus, não. Eu que coloco. Aí ele, não, é o homem que serve. Aí eu, não, mas porque eu não tô acostumada com essas coisas. Às vezes a gente não se sente merecedora de ter um cuidado. Porque sempre viu de outra forma, né? Então, é isso. É trabalhar a crença de merecimento que a gente tem que se abrir pro universo para receber, né? Eu mereço sim uma casa melhor, um carro melhor. E tem também a questão dessa crença limitante, crença de merecimento, que também é uma coisa importante, que igual agora eu tô morando em Sorocaba. E toda a minha família e amigos são de Guarulhos. E aí tem uma coisa que assim, que até falaram para mim que é uma coisa que fica no subconsciente, no inconsciente. Uma crença limitante que eu não posso crescer, porque quanto mais eu crescer, eu vou me afastar da minha família e dos meus amigos, que estão em Guarulhos. Interessante, né? Sim. Você faz terapia, talvez por isso Sim, esteja mais claro para você. O nível de consciência, né? Sim, talvez se você não fizesse terapia, isso não estaria claro para você. Porque às vezes eu percebo isso, que às vezes eu não me sinto merecedora, e justamente por isso, por essa aí, igual você falou, do nível de consciência, por já fazer terapia, de opa, peraí, eu sou merecedora de estar sim em Sorocaba, numa cidade maravilhosa, eu sou merecedora de eu conquistar um carro, uma casa, mas às vezes eu penso, ai não, se eu até inconsciente, muitos pensamentos nossos são do inconsciente, né? Até se você não tem consciência disso, né, se é algo que tá inconsciente para você, você não consegue mudar, porque como é que eu vou mudar o que eu não sei? Não sei por onde eu tenho que começar, né? Então, sempre quem é meu paciente, né, vai saber que eu sempre falo muito sobre essa questão de ressignificar, né? O que é ressignificar? As pessoas sempre me perguntam, porque eu uso muito esse termo. Sim. Não é apagar a sua trajetória de vida, né? Não é apagar aquela dor que você teve, mas olhar de uma forma diferente, né? Olhar o que eu posso mudar da situação que eu vivenciei. E essa situação, ela foi importante para que você tivesse essa consciência de que lá atrás não foi tão bom essa situação, e não é apagar, mas talvez olhar para um outro olhar, com uma outra vertente, né? De que o que eu posso fazer? E a bagagem que você tem de vida hoje é diferente da pessoa lá atrás que lidou com aquilo. Mas não tinha recursos, talvez, emocionais para trabalhar com aquilo lá atrás. E que hoje tem. Então, acho que o mais difícil de perdoar alguém é se auto-perdoar, né? Então, se perdoar pela jornada de vida, pelo que ocorreu lá atrás, e entender que ela pode ressignificar isso para a vida dela, trazendo isso de uma forma diferente, né? Tô vendo que você tá se identificando bastante com as coisas que eu tô falando. Nossa, eu tô amando. Eu já quero trocar de terapeuta. Alô, Daniela. Já quero uma consulta com a Gabriela. Sim. Muito lindo a sua trajetória. Parabéns. Você Obrigada. fala super bem. Arrasou demais. Obrigada. Parabéns, viu? Obrigada. Muito orgulho de você. A gente cresceu juntas, né? Então, eu também tô muito orgulhosa de ver você nessa parte obrigada. da comunicação. Não vai me fazer chorar, hein? Acho que eu você sou chorona. nasceu pra isso. Eu acho que é importante. Quando a gente fala, você trouxe essa questão de não se sentir merecedora, né? De algumas coisas. Então, acho que isso é importante, até pra olhar pro histórico de vida, né? Até porque, às vezes, a gente nem consegue, dessa forma, olhar pra onde a gente chegou. Não vai chorar, Sim, não, hein? eu já tô chorando. Pra onde a gente chegou, né? Então, acho que é importante você olhar pras pequenas conquistas da vida e as grandes conquistas. Porque a gente fica preso, às vezes, na nossa visão sobre nós. E as pessoas te enxergam de uma forma totalmente diferente, né? Quando você falou assim, qual foi o seu maior motivador? Que eu citei o nome das minhas amigas aqui, porque talvez elas me viam com esse olhar, né? Sim, que a gente não se enxerga. Que eu não via naquele momento, né? Então, o que eu diria? Às vezes você não precisa ter 200 anos de experiência, você só precisa gostar daquilo que você faz e fazer aquilo bem feito. Sim, né? ai, que linda. Parabéns. Obrigada. E olha, alguns patrocinadores mandaram presentes especiais pra você. Sério? Eu quero te entregar aqui, ó. Esse aqui foi da Amari Sui, que é uma saboaria. Que ótimo. E olha só que legal, gente. A Amari, ela preparou o home spray pro podcast de renovação, ó. Tem um cheirinho maravilhoso. Amém. Abre aí. Tá pensando que vai esconder da gente seu presente? Eu quero ver o que é. Vamos ver se você gostou. A Amari, além de sabonetes artesanais... Olha que lindo, que delícia. Esse é de rosa branca. Amém. E tem toda uma coisa terapêutica também. É saboaria com aromaterapia. Então, ela usa óleos essenciais de terapia de relaxamento. Tem outra aqui. Muito legal. Sim.
Quem tá assistindo aí, não esquece de comentar. A Mari Saboaria pra ganhar aí o voucher. Ai, que lindo! Muito bom, amei, viu? Obrigada. E a Detalistra, outro presente super especial. Nossa, não vim preparada, hein, pra ganhar. E leia a cartinha aí, toda especial pra você. Lê em voz alta, tá, meu bem? Peraí. Obrigada por fazer parte do podcast. Foi uma honra receber você. Obrigada por confiar no nosso espaço para dar voz à sua trajetória, sua marca e seu propósito. Que essa participação traga ainda mais visibilidades e conexões e conquistas para o seu negócio. Desejo que você continue inspirando outras pessoas com a sua coragem, autenticidade e brilho único. Com carinho e admiração, Cat. Gostou? Amei! Olha Nossa, aí. meu marido vai me matar porque ele não aguenta mais caneca lá em casa. E eu amo caneca. Então, se eu vou, tô com caneca. Então eu acertei no presente, né? Amei! Ele vai me matar que eu tô E cheia olha de que caneca. legal, leia aí também a frase que eu coloquei toda especial. Aqui dentro, Não, do outro lado. Aí. transformei meus desafios na força que me trouxe até aqui. E fui no podcast. Ê! Ai, amei! Muito bom. E você que quer divulgar sua empresa, vem pro podcast, porque é sucesso. E tem mais presentes. A DN Alma preparou um voucher para você de R$50. Então, saindo daqui, a gente vai passar lá na DN Alma, que eu quero fazer questão de você conhecer essa patrocinadora querida. Então, bora lá, que o voucher tá aqui dentro da sacola. Nossa, Gostou dos seus presentes? quero participar mais vezes, hein? Pois é, venham participar do podcast, venham patrocinar o podcast. Muito bom. E aí, eu quero que você conte a sua experiência. Como foi participar do podcast para você? Confesso que dá ali, né, um receio, um medo de não falar o que talvez o público espera ouvir, mas acho que é importante a gente divulgar a nossa trajetória profissional e às vezes o que eu falar aqui pode ter impacto na vida de alguém e isso é o meu propósito como psicóloga, né? Às vezes você falar o que muda o pensamento e a visão da pessoa, até da psicologia. Como eu disse, existia um tabu muito grande em termos da psicologia que hoje está sendo quebrado e desconstruído. Então, talvez seja um meio de comunicação das pessoas olharem para isso e falar, opa, a terapia ela é interessante, sim, eu posso mudar. Teve até algumas perguntas lá no Instagram, que eu abri uma caixinha e a pessoa perguntou lá, né? A psicologia, ela tem o poder de transformar o pensamento das pessoas? E eu não tenho dúvida que sim. Por quê? Através do momento que eu revisito aquela dor, né? E consigo olhar isso de uma outra vertente, né? Eu consigo, sim, mudar esse pensamento. Então, eu acho que é importante a gente olhar para esse ponto e saber que a psicologia ela é preventiva e que você pode sim fazer terapia, pode não ser comigo, mas com outra profissional, e que você pode mudar padrões de comportamento na sua vida, né? E com isso você acaba melhorando a sua qualidade de vida. Né? Não viver com aquela angústia, aquele sofrimento por muito tempo durante o seu percurso de vida. Sim. A vida é tão breve, né? Por que viver sofrendo, né? No sentido de que você pode melhorar isso. A terapia ela é preventiva também. Ah, muito bom. E você atende de forma online também? Importante dizer, né? Eu atuo somente hoje no formato online. Ah, sim. Durante a pandemia, eu fiz essa migração do presencial para o online. Né? Tem paciente que está comigo até hoje, que fez essa migração do presencial para o online. E não acho que existe uma diferença. Claro que eu prefiro mil vezes o atendimento presencial, mas por ter esse contato físico mesmo ali com o paciente, mas há sim resultado na terapia presencial quanto na online. Há um vínculo terapêutico, aquilo que eu falei. Às vezes, se não deu certo na terapia online, perceba se você conseguiu criar um vínculo com aquela terapeuta. Né? Eu faço terapia online faz 3 anos e eu adoro. E o legal do online é que você pode atingir outras cidades, outros estados, né? Sim. Hoje eu atendo também pacientes que moram em outros países e, claro, são brasileiros, né? Não falam inglês, mas moram em outros países e a gente consegue abranger, né? Muito bom. Então, esse é um ponto. Traz resultados, sim, gente, assim como no presencial. Sim, não fiquem com certeza. Medo. Ah, Gabi, eu quero te agradecer. Foi muito bom receber você aqui. Eu que agradeço muito pelo convite. Parabéns, foi maravilhoso. Obrigada. E deixa o seu arroba mais uma vez para quem tá assistindo, para o pessoal seguir você. É @psicogabriela. E se você quiser agendar uma consulta, tem um link na bio lá do meu Instagram, tá bom? E o meu é @podcat, PODKETHY, igual escreve meu nome, Podcat. Segue lá no Instagram, se inscreve no canal no YouTube, não esquece, ativa o sininho, comenta, curte, compartilha. E é isso, pessoal. Um super beijo. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.